Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos de direito contratual. Nós estamos seguindo à risca o Código Civil, exaurindo todos os conteúdos atinentes à nossa matéria. O tópico de aula de hoje é iniciar um bate-papo sobre extinção contratual. Essa aula vai ser diluída em dois encontros. O primeiro hoje e depois a gente trabalha com as outras hipóteses de extinção contratual. Tá bom? Bora lá, sem perder tempo, vamos dividir a tela e bora lá. Pois bem, deixa eu aumentar a fonte. Nosso tópico de aula de hoje é extinção contratual. E eu gosto de pensar, fazendo a meditação sócio-filosófica, inclusive, que na vida nada é eterno. Nada. Tudo passa. Felicidade passa, dor passa. A própria existência, ela vai passar. E da mesma forma, acontece com os contratos. Não existe, eu posso afirmar aqui, contrato eterno. Nós podemos falar de contratos vitalícios, ou seja, que perdurem enquanto o indivíduo existir. Nós temos vários indivíduos, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Neymar tinha um contrato assim, Messi tem contratos vitalícios com algumas empresas. Isso é possível. Significa dizer que enquanto o sujeito estiver vivo, ele sempre vai estar recebendo pagamentos mensais. Mas mesmo um contrato vitalício, ele pode ter o seu término, ele pode chegar ao seu final. Não existe em matéria de obrigações nenhuma obrigação que seja ad eterno, eterna. Então, eu gosto de pensar, fazendo aqui uma metáfora, que um instituto contratual é como uma planta. Ela nasce, desenvolve, e em algum momento ela vai se extinguir. É interessante a gente pensar, dentro dessa introdução, que quando se pensa em extinção contratual, é comum as pessoas utilizarem sinônimos. Então, geralmente me perguntam, extinção contratual é a mesma coisa de dissolução? Extinção é a mesma coisa de rescisão? Extinção é a mesma coisa de... Extinção é a mesma coisa de resolução? De rescisão? E a resposta para isso é que o senso comum até utiliza. Na prática, nós não vamos ter uma relevância tão alta. Mas a boa técnica contratual, ela vai demonstrar, como vocês vão perceber, que cada terminologia dessa vai se referir a uma situação específica em matéria de extinção contratual. Então, o que é que nós estamos dizendo aqui? Que, embora o senso comum, a sociedade, utilize enquanto sinônimos de solução, rescisão, resilição e resolução para extinção, para nós que estamos estudando a boa técnica contratual, vamos entender que extinção contratual é gênero, da qual dissolução, rescisão, resilição e resolução são espécies. Tá bom? Nós temos outras modalidades de extinção contratual e a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então, bora lá. Eu preciso falar, em uma aula de extinção contratual, qual é a forma de um contrato atingir o seu término, ou seja, atingir a sua extinção de maneira natural. Então, vamos falar sobre isso? Extinção natural do contrato. E é interessante que isso daqui nós podemos utilizar até lógica. Toda obrigação é uma prestação que precisa ser cumprida. Seja ela de dar, fazer ou não fazer. Você já viu no semestre anterior, quando viu a disciplina de obrigações. Agora, uma obrigação, ela atinge o seu término, e um contrato é uma obrigação, quando há o cumprimento desta obrigação, ou o cumprimento desta prestação. Então, olha que coisa interessante. Naturalmente, um contrato ele vai extinguir quando houver o seu cumprimento.
Então, eu posso falar que o cumprimento do contrato é uma forma natural de extinção dele. Foi cumprido, não há o que se falar. Imagine uma compra e venda. Comprei um celular, efetuei o pagamento, houve a tradição, que não é requisito obrigatório, você já sabe disso, mas finalizou-se o contrato. Com o cumprimento, a extinção natural desse contrato, não há o que se falar ainda de existência de contrato de compra e venda. Perfeito? Mas nós temos também uma outra modalidade de extinção natural do contrato, que a doutrina chama de exaustão do negócio jurídico. Talvez você tenha visto isso quando trabalhou parte geral de direito civil. Significa dizer que, em algumas situações específicas, o contrato ele não foi cumprido, mas ele não pode ser cumprido em função de alguma situação que independa da vontade das partes. Pense aqui comigo o caso fortuito, força maior, alguma situação de isenção de responsabilidade civil em que impeça os sujeitos de cumprir aquela relação contratual, embora ela não esteja mais cumprida. Então, eu posso materializar aqui que o cumprimento da obrigação ou a exaustão do negócio, ou seja, o impedimento da realização do mesmo, por fatos alheios à vontade dos sujeitos, podem ser formas de extinção natural da relação contratual. Tem algumas, e é bacana a gente pensar o seguinte: daqui a pouquinho eu vou dividir para vocês duas grandes tabelas. Eu vou falar de causas anteriores ou contemporâneas à formação contratual. Nós temos causas de extinção anteriores à própria formação do contrato. E na próxima aula eu vou falar de causas supervenientes, ou seja, causas de extinção contratual que vêm depois de ter já sido formalizada a relação contratual. Perfeito? Só que antes da gente abordar isso, eu preciso falar de outras situações que podem implicar, e como efetivamente implicam, na extinção ou não do contrato. Então, olha que coisa interessante. Eu vou colocar aqui a verificação de requisitos eficaciais. Você já sabe que nós temos requisitos de existência, requisitos de validade, mas nós também temos requisitos de eficácia. Quais são os requisitos de eficácia? Termo, condição e encargo. Bora botar aqui? Embora não seja aula de parte geral. Termo, condição e encargo. Olha que coisa interessante. No termo, existe aqui uma limitação temporal. O sujeito tem um direito, mas ainda não tem um exercício. Na condição, o sujeito não tem nenhum direito nem exercício. Existe algo que precisa ser cumprido para que a gente possa falar de eficácia daquela relação obrigacional, daquele contrato que foi cumprido. O encargo é um ônus existente, uma limitação à liberdade do indivíduo existente na relação contratual. Aqui eu estou passando rápido, porque são tópicos de parte geral que você já viu e já estudou. Eu sei, porque também ministro parte geral de direito civil. Agora, olha que coisa interessante. Se existe algum termo, alguma condição, algum encargo, para você pensar na necessidade de cumprimento da relação contratual, ou se aquele contrato vai ser ou não extinto, nós temos que pensar se houve ou não a existência de, por exemplo, um termo. Imagine, se eu formalizo uma compra e venda, mas digo que o imóvel só será entregue no ano que vem, depois de um ano, você tem aqui instituído um termo, uma temporalidade recortada, assentada ali naquela relação contratual. Então, eu não posso falar ainda de extinção contratual, porque o sujeito ainda não tem o exercício, embora já tenha o direito. Se existe uma condição suspensiva ou resolutiva, isso ainda piora. Por quê? Porque você só pode falar de produção de efeito na relação contratual se a condição já foi exercida. Imagine, se eu falo para meu filho que eu darei um carro para ele se ele passar na prova de direito civil, contratos, na disciplina de contratos, e nós temos aqui uma condição suspensiva. Significa dizer que ele só vai poder solicitar o cumprimento e só vai haver extinção dessa relação contratual a partir do momento que a condição se estabelecer. Então, é interessante a gente pensar nessa aula de extinção contratual que nós devemos verificar a existência ou não de requisitos de eficácia para saber quais são as implicações que nós teremos quando nós estamos diante de causas de extinção contratual, tá? Tendo dito isso, nós vamos começar aqui no nosso tópico 4. Você já sabe que essa aula é criada aqui comigo, a gente vai falando, vai conversando, e a gente vai criando os nossos tópicos.
assim como nós fazemos presencialmente, nós vamos colocar agora as formas, vamos botar do mesmo jeito que a doutrina trabalha, as causas, vou botar em caixa alta, anteriores ou contemporâneas de causas de extinção, a formação contratual. Aqui agora nós vamos começar a criar as hipóteses de extinção contratual, tá? E a doutrina trabalha com dois grandes blocos: causas anteriores à formação contratual e causas posteriores, ou também chamadas de supervenientes à formação contratual. Perfeito? Você já trabalhou com formação contratual. Então, antes de chegar naquelas fases de pontuação, negociação ou negociação preliminar, proposta, aceite e conclusão, perfeito? Se sobrevier alguma destas hipóteses que eu vou falar aqui agora, que eu vou elencar aqui agora, nós podemos afirmar que o contrato estará extinto ou poderá ser extinto. Tá bom? Vamos lá. A nossa primeira causa é se existir, aí vamos botar aqui, uma nulidade ou anulabilidade. Olha que coisa interessante. Você já sabe que existem causas em que o negócio jurídico pode ser considerado nulo, e aqui eu vou botar aqui o artigo do Código Civil, o artigo 166 do Código Civil, artigo que você também já conhece, porque já estudou em disciplinas anteriores. E nós temos causas em que tornam o negócio jurídico anulável. Aqui nós também podemos citar o artigo 171 do Código Civil, que trabalha com as causas de anulabilidade do negócio. Exemplo, se eu for pegar o inciso 1 do artigo 166, está dizendo lá que o negócio jurídico praticado por absolutamente capaz, ele é nulo. Se é nulo, significa dizer que o juiz pode agir de ofício, que não gera efeito, que não prescreve. Você já sabe das consequências do ato nulo. Então, entenda, se o negócio foi praticado e existe uma nulidade, ele poderá ser extinto, perfeito? Ou ele pode ser considerado anulável. Nós temos no artigo 171 do Código Civil dois incisos. O inciso 1, que fala do negócio jurídico, e um contrato é um negócio jurídico, praticado por relativamente incapaz. Então, perceba, se foi praticado por absolutamente incapaz, o ato é nulo. Se foi praticado por relativa incapacidade, o ato ele é anulável. Significa dizer, por exemplo, que o juiz não pode agir de ofício. Significa dizer que existem causas de convalescimento do negócio. Significa dizer que existe um prazo prescricional para você poder evocar aquela anulabilidade. Então, e nós temos também o inciso 2, que fala que os negócios jurídicos serão anuláveis se praticado por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Institutos que vocês também já estudaram. Então, a primeira causa anterior ou contemporânea é se existir uma nulidade ou anulabilidade. Fica a dica, acesse o artigo 166 e 171 do Código Civil, porque ali vão estar assentadas as causas de nulidade absoluta e de anulabilidade dos negócios jurídicos. Um outro tópico que nós já estudamos foi vício redibitório. Você já sabe que o defeito oculto na coisa pode dar o ensejo ao abatimento ou à devolução do objeto. São as consequências do defeito oculto à coisa. Então, eu posso afirmar que, enquanto causa anterior ou contemporânea à formação contratual, a redibição, ou seja, esse vício oculto à coisa, pode sim dar e formalizar e possibilitar a extinção da relação contratual. Um vício oculto, vou botar isso aqui, vício oculto. Então, você já sabe que existem, só revisando o que a gente já falou, neste conteúdo, inclusive, nós temos ações que são chamadas de edilícias. Então, uma ação edilícia pode ser uma ação redibitória ou uma ação estimatória. Se eu ingresso no judiciário solicitando ou uma ação estimatória, o abatimento do preço, ou a devolução da coisa, uma ação redibitória, a redibição pode ser causa de eu conseguir extinguir aquele contrato, extinguir aquela relação contratual. É legal também o seguinte: existe uma coisa que se chama de direito de arrependimento. O direito de arrependimento, ele pode estar previsto em uma cláusula contratual e ele pode ser implícita se na relação contratual
estiver versando sobre relação de consumo, por exemplo. Você tem que saber que quando se trata de relação de consumo, o consumidor, para compras feitas fora do estabelecimento comercial, tem um prazo de 7 dias para se arrepender. Significa dizer que se um vendedor bater na minha porta, eu estou fora do estabelecimento, me vender uma geladeira e eu comprar, eu posso me arrepender daquela compra, porque o direito de arrependimento está implícito, pode estar expresso ou implícito na relação jurídica que foi desenvolvida entre contratante e contratado. Então, nós temos aqui 3 causas de extinção contratual anteriores à formação contratual: nulidade ou anulabilidade, redivissão ou direito de arrependimento. Agora, nós temos causas, e hoje a gente vai ficar só em uma. Nós temos causas, são chamadas pela doutrina de posteriores, mas eu gosto de falar supervenientes, causas supervenientes à formação contratual. Aqui estamos falando de causas de extinção de contrato supervenientes à formação contratual. E nós temos várias. Nós temos cláusula expressa, nós temos a morte, nós temos a rescisão, nós temos a resolução e nós temos a resilição. Você vai saber diferenciar cada terminologia dessa. Embora nós falamos que as partes trabalham enquanto sinônimos, mas a gente vai diferenciar porque estamos trabalhando com a técnica mais apurada possível do ponto de vista de relação contratual. Agora venha comigo. A primeira causa que nós vamos trabalhar nessa aula 1, acerca de extinção contratual, é a resilição. Então, eu vou botar aqui, resilição. O que é a resilição? Eu posso falar que a resilição é um acordo de vontades, ou seja, as partes pactuam pela extinção contratual. Digamos que eu tenha formalizado uma compra e venda, e eu simplesmente procuro a parte, falo que não tenho interesse, ele concorda e a gente formaliza uma resilição. Significa dizer que as partes entram em acordo acerca da extinção contratual. Feito? As partes entram em acordo em relação à extinção contratual. Agora, a doutrina fala, embora isso possa parecer ambíguo, que existem 2 espécies de resilição. Existe uma resilição chamada de unilateral, e existe uma resilição chamada de bilateral. Vamos lá. A resilição unilateral é aquela que permite a extinção do contrato pela vontade de uma única parte. Vontade de um único contratante. Existem contratos, e aí eu vou dar um exemplo. Contrato de locação por tempo indeterminado. Imagine que eu esteja vivendo um imóvel e no contrato não tem prazo. É um prazo indeterminado, é possível. A lei de inquilinato permite. Se eu estou morando numa casa por tempo indeterminado, eu não estou vinculado ad eterno àquela relação contratual, porque nós já dissemos que não existe contrato eterno. Perfeito? Então, olha que coisa legal. Quando o contratante, quando o locatário, ele procura o proprietário e fala que não tem mais interesse de ficar naquele imóvel, ali ele está formalizando uma resilição unilateral. Porque o proprietário não tem que concordar. Lógico, você tem que estabelecer o prazo estabelecido ou na relação contratual ou o prazo estabelecido na própria lei de inquilinato, para que haja a desocupação do imóvel. Existe prazo para você formalizar a comunicação. Agora, a locação de imóvel por prazo indeterminado é uma espécie de resilição unilateral. Mas também existem situações em que você precisa da vontade de ambas as partes. Aí estaremos formalizando uma resilição bilateral. É legal também falar que o Código Civil, ele chama a resilição bilateral de distrato. Então, toda vez que você estiver diante de um distrato, você sabe que 2 partes entraram em acordo e formalizaram a extinção contratual. Quer ver um distrato que aconteceu recentemente? Neymar, ele era patrocinado pela Nike. Neymar não se sentiu valorizado, formalizou um distrato com a empresa, eles entraram em acordo, porque o contrato de Neymar era vitalício, mas eu já falei para vocês que não existe contrato eterno,
E eles romperam e Neymar hoje, ele é contratado, se eu não me engano, da Puma. O da Adidas é da Puma. Então, perceba que o distrato é uma forma de resilição bilateral. Aí tem duas observações acerca da resilição, que eu acho muito importantes, que estão assentadas ali no Código Civil. A primeira observação é o seguinte: uma resilição unilateral precisa de comunicação da outra parte. Então, bora botar isso? Necessidade de comunicação da outra parte na resilição contratual. Poxa, eu falei para vocês que o contrato de locação por tempo indeterminado pode ser feito uma resilição unilateral. Mas eu não disse que você não precise comunicar a outra parte. Muito pelo contrário. Há uma obrigatoriedade. Se você me perguntar o que justifica essa obrigatoriedade, eu vou fundamentar no dever de boa-fé. No dever de boa-fé, esse dever de honestidade, lealdade e retidão que permeiam e é obrigatório a sua existência nas relações contratuais. Perfeito? A outra observação, que eu acho muito importante, se estamos falando de resilição, é falar que a forma do distrato, aqui pensando no distrato, deve obedecer à forma do contrato. Bora botar isso para eu explicar? A forma do distrato deve obedecer à forma do contrato. Pense aqui comigo. Quanto ao requisito de validade contratual, você já sabe que a forma pode estar prevista em lei ou pode ser convencionada entre as partes. As partes podem ter liberdade. Independente de como foi feito, o distrato deve obedecer à mesma forma do contrato original. Então, vamos pensar aqui, eu comprei uma casa, não quero mais. O distrato deve ser feito obedecendo a forma prescrita no artigo 481 e seguintes do Código Civil, que fala da compra e venda de imóvel. Você já sabe, porque nós já falamos isso na aula de contratos preliminares, na aula de requisitos de validade, nós também dissemos isso. Um contrato de compra e venda de imóvel é necessário formalizar o registro no cartório de registro de imóveis. Tem uma forma prescrita em lei. Agora, digamos que eu tenha formalizado um contrato por escrito, a forma escrita, e não tenha forma prevista em lei. Eu devo formalizar o distrato da mesma forma em que foi feito o contrato originário. Essa também é uma regra no que se refere à resilição bilateral. Perfeito? Nós finalizamos aqui esse nosso primeiro encontro de extinção contratual. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração, desejar toda sorte de bênção. Um forte abraço, Deus abençoe. Tamo junto, valeu.